Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a introdução do sistema respiratório. Esses órgãos são responsáveis por realizar a hematose, que é a troca, gasosa no organismo. Então eu vou deixar gás carbônico e vou pegar oxigênio. Ele é composto, ele é dividido em duas partes, o aparelho superior e o aparelho inferior. Aparelho superior, nós temos fossas nasais, laringe, faringe e traqueia. E inferior, os pulmões, que é composto por brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares. O que acontece? Para a gente entender um pouco como ocorre essa hematose, a gente tem que conhecer essa fisiologia. E aí, para isso, nós iremos precisar da ajuda do sistema circulatório. Eu fiz um esqueminha aqui para vocês e eu vou deixar ele também junto com o material para vocês, que é um resuminho. O que acontece? O sangue vem proveniente do corpo, a nível de coração, pela veia cava superior. Ao chegar ali na veia cava superior, ele vai cair dentro do átrio direito. O átrio direito tem uma comunicação com o ventrículo direito que é chamada de válvula. Essa válvula aqui é a válvula tricúspide. Ela é maior, então ela tem 3 camadas, porque ela recebe muito sangue, proveniente do corpo. Ela sai do ventrículo direito e ela entra, passa pela válvula pulmonar e aí ela entra já diretamente na artéria pulmonar. Uma das exceções que nós temos no corpo, porque essa artéria aqui, ao invés dela ter sangue rico em oxigênio, ela tem sangue rico em gás carbônico. Então é um sangue sujo, um sangue impuro. E aí, a artéria pulmonar vai cair dentro do pulmão. E o pulmão ele vai fazer a hematose, que então as trocas gasosas. Imagina o seguinte, nós temos uma criança suja, muito suja, e a mãe vai dar banho nela. Na hora que ela entra lá no chuveiro, a mãe esfrega para aquela terra tudo embora. É a mesma coisa que acontece no corpo. Então chegou lá no pulmão, eu deixo o gás carbônico e pego oxigênio. Fiz a hematose, ela ocorreu de forma correta, agora a gente volta, vai ter que voltar para o coração para ir para o resto do corpo. Através de qual? Veia pulmonar. A veia pulmonar, ela é um sangue rico em oxigênio, também é uma exceção, porque veia, na maioria das vezes, ela transporta gás carbônico, mas nesse caso aqui, ela transporta oxigênio. Saio do meu corpo, saio do pulmão e já vou direto para o coração, entrando no átrio esquerdo. No átrio esquerdo vou ter aquela pequena comunicação chamada de válvula bicúspide ou mitral e ela vai chegar no ventrículo esquerdo. Chegou no ventrículo esquerdo, ela vai passar pela válvula aórtica e vai entrar na artéria aorta, e vai para o corpo. E aí ela vai fazer todo o processo, passar por todo o corpo novamente. Aqui a gente tem dois processos muito interessantes, que é a pequena circulação e a grande circulação. Qual que é a diferença? Pequena circulação é coração, pulmão, coração. E grande circulação, corpo, coração, corpo. Então, isso é um processo. Então, os dois sistemas vão auxiliar. Por isso que vocês vão ver que quando nós formos falar de enfisema pulmonar, na maioria das vezes, o paciente tem problemas cardíacos quando ele tem uma doença respiratória. Por quê? Porque se ele não consegue respirar corretamente, por exemplo, ele está dispneico, o sangue não vai conseguir fazer a hematose, então não vai ter aquela troca. E isso vai contaminar quem? O coração. Então é um processo, ele é mútuo, então a gente precisa de um e do outro. O que acontece? Falando agora a grosso modo do sistema respiratório som. Então as fossas nasais, elas têm a finalidade de filtrar, aquecer e umidificar o ar. Então esses pelos que nós temos, esses cílios, é para isso. Por isso que junta, os famosos catarros, que é uma forma de quê? De expelir. Então fossas nasais têm a finalidade de filtrar, umedecer e umidificar o ar.
Saio das fossas nasais e entro na faringe. A faringe, ela é um órgão que também ela faz comunicação com o sistema digestório, né? E ela tem a finalidade do quê? De fazer a comunicação entre as fossas nasais e a laringe. E aí, em seguida, nós temos a laringe. A laringe ela vai atuar na passagem do ar, né, que é muito importante, e ela vai ter um revestimento, né, nas pregas ali, que vai auxiliar na questão das cordas vocais, onde tem a saída do som. E também ela impede que os alimentos e objetos estranhos eles entrem na via respiratória. Então ela é uma forma de proteção. Saindo da laringe, nós temos a traqueia. A traqueia ela tem a mesma finalidade das fossas nasais. Então ela vai umidificar, vai filtrar, umidificar e aquecer o ar. Ela também tem a formato dos cílios. Então os cílios eles vão fazer mais ou menos esse movimento. Quando a gente tem produção de catarro, quer dizer que o quê? Que entrou algum micro-organismo estranho ali e a traqueia está tentando o quê? Expelir aquilo. Então o catarro é uma umidificação para ver se o corpo estranho que se encontra ali nela, ele seja eliminado. Vocês vão ver que pacientes que fazem uso de traqueostomia, então a abertura de uma boca na traqueia, na maioria das vezes ele tem até uma lesão a nível de cordas vocais por causa disso, porque eu tenho uma ligação ali. Então o paciente, por exemplo, para conversar, tem que colocar o dedo para tampar a traqueia para que ele consiga, né, fazer som. O que acontece? A partir daí nós temos os pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo. Eles pesam aproximadamente 700 gramas, tá? E aí é dividido em lóbulo direito e lóbulo esquerdo. Quando a gente fala de lóbulo direito, nós estamos falando de 3 lobos e lóbulo esquerdo, 2 lobos. Por quê? Porque como o coração é próximo do pulmão, o pulmão esquerdo ele é um pouco menor, tá? E aí, além disso, nós temos uma membrana que reveste o pulmão, que é denominada de pleura. A pleura, gente, ela é para fazer o revestimento mesmo. Então, é uma proteção, é o que vai proteger o pulmão. E nós temos 2 tipos, a visceral, que é a que vai envolver o pulmão, e nós temos a parietal, que é aquela que vai aderir à cavidade torácica. E aí, além disso, nós temos os brônquios e os bronquíolos. Então, isso já está dentro do pulmão. O que acontece? Brônquios vai fazer a passagem de ar da traqueia para os bronquíolos. Os bronquíolos vai passar o ar para os alvéolos pulmonares. Então, os bronquíolos são pequenas ramificações. Eu tenho os brônquios, que são estruturas mais grossas, e eu tenho os bronquíolos, que são mais finos. Passando daí pelos bronquíolos, chegamos nos alvéolos pulmonares, né, que são pequenas bolsas, né, parecendo cacho de uva, que é onde acontece a hematose. E aí o nosso pulmão ele tem cerca de 300 milhões de alvéolos. Pacientes que têm enfisema pulmonar, que nós vamos discutir ainda, que é uma doença crônica degenerativa, ele vai perdendo esses alvéolos. Então, por que o paciente, na maioria das vezes, se torna um paciente dispneico? Porque não acontece a hematose, né, de forma correta devido a essa perda da elasticidade, dessa necrose tecidual, certo? E aí, então quando a gente fala de hematose, eu estou falando das trocas gasosas. Deixo o sangue rico em gás carbônico e pego o sangue rico em oxigênio, é uma conversão. Vamos lá. E aí agora a gente falando um pouquinho sobre as patologias. Como eu falei para vocês, nós vamos falar de rinite, vamos falar de sinusite, vamos falar de asma, bronquite e as DPOCs, que né, bronquite aguda, e as DPOCs, bronquite crônica e enfisema pulmonar. Dando início aqui, nós vamos falar da rinite. Quem aí que tem rinite? É o bicho custoso. É uma doença inflamatória das mucosas.
Na maioria das vezes, ela é alérgica, mas pode ser que ela não seja também. O que vocês vão observar? Que a causa, em muitos casos, é hereditária, né? E aí, mas não quer dizer que você vai, se é hereditário, que você tem que ter ela desde quando você nasceu. Pode ser que surja na adolescência, até, né, mais velho. E aí, quais são os gatilhos que pode desencadear essas crises? Os ácaros, né, devido à poeira, mofo, fungo, pelo de animal, ursinho de pelúcia, perfume, alimentos, então tudo pode desencadear. Tem gente que tá super bem, sentiu o cheiro de um perfume de um colega de sala de aula, por exemplo, de repente vira aquela espirração, aquele tinha, por quê? A rinite atacou devido, né, ao perfume ali. Sinais e sintomas. O principal, vocês vão observar que é o edema na mucosa mesmo, acompanhado da coriza, então o narizinho lá escorrendo, né? E espirros em salvo. O que é isso? Espirra um atrás do outro. Parece que liga, assim, a pessoa, ela fica ligada no atim, né, o tempo todo. E aquela coceira no nariz, na garganta, no céu da boca e nos olhos. Como que é feito o diagnóstico? Geralmente a gente faz um diagnóstico clínico, né, através dos sinais e sintomas desse paciente, e também diagnóstico por imagem. Então vai fazer uma endoscopia, um raio-x, uma tomografia, vai depender do que o paciente apresenta, a gravidade e a conduta médica também. Como que é feito o tratamento? É uma patologia que até hoje ela não tem cura. Então a gente vai ter controle. Eu tenho medicamentos que vai fazer o uso, que geralmente é um corticóide, um antihistamínico, né? Então antialérgico, e também eu tenho as vacinas antialérgicas. Eles são feitos para fazer uma manutenção, para melhorar os sinais e sintomas desse paciente, tá? E aí, no final, eu estou deixando um questionário para vocês, tá? Para ser feito, relacionado a esse sistema. Na próxima aula, nós iremos falar sobre sinusite. Eu aguardo vocês. Qualquer dúvida, manda lá pra gente. Beijos!